você, 2023 ainda nem chegou, mas já há uma preocupação sobre as contas públicas aqui no nosso estado. O governo fala que a redução no ICMS dos combustíveis e energia vai causar perdas bilionárias na arrecadação, com prejuízo na qualidade dos serviços. O regime de recuperação fiscal, mais uma vez, é apontado como solução pelo atual governo Romeu Zema. Mas quais seriam os impactos para nós? Assuntos para discutirmos com a presidente da Associação dos Funcionários Fiscais de Minas, a AFENG, a Sara Félix Teixeira. Tudo bem, Sara? Bem-vinda. Tudo bem, boa noite, Lucas, boa noite, Orion, boa noite, Edinho. Boa noite. E também presente aqui conosco o presidente do Sindicato dos Auditores Fiscais da Receita Estadual, o Edson Matheus. Tudo bem, Edson? Bem-vindo, boa noite. Boa noite, Lucas, boa noite, Orion, obrigado pelo convite. E o nosso comentarista de política, Orion Teixeira, também escalado aqui para este programa. Tudo bom, Orion? Tudo bem, Lucas, boa noite, Sara, Edson, boa noite a todos. Sara, eu queria começar falando talvez pelo assunto mais recente que tem mexido diretamente no bolso de todos nós, de uma maneira geral, redução do ICMS. Sobretudo para quem tem um carro, né? Claro que está todo mundo bem satisfeito de pagar menos aí nos combustíveis, etanol, gasolina, mas o governo fala, energia elétrica também, não é que é caríssima, mas o governo fala que o prejuízo vai ser bilionário e isso, a conta alguma hora vai chegar. Pergunto quando que essa conta vai chegar e quais que seriam esses prejuízos para nós, população do estado. Essa conta chega para já, Lucas. Até porque os serviços, as demandas por serviços públicos, de saúde, segurança, de educação, por investimentos em estradas, elas não param. E o dinheiro vai sumir do caixa. Nós já estamos com dificuldade financeira. E com menos dinheiro no caixa, isso vai impactar desde já para o Caixa Mineiro e para os demais estados do país. Por uma coisa mais, até para o nosso telespectador dimensionar, quando você fala a conta vai chegar já, tipo, prefeituras que já sentem dificuldades em pagar ali o professor, comprar dipirona para o posto de saúde, seria isso? E o que é mais grave, algumas dessas prefeituras, elas vivem basicamente desse recurso do ICMS. Sim. Quando você decota uma parcela importante dela, então pode faltar tudo. Pode faltar tudo. Orion. Edinho, o governo fala em 17 bilhões de reais no ano de déficit, de rombo nessa receita estadual. Alguns estados estão buscando até recurso ao Supremo Tribunal Federal para poder recompensar essas perdas. Minas tomou essa iniciativa ou não? Não. Houve uma ADI no Supremo Tribunal Federal que 11 estados mais o Distrito Federal entrou. Minas optou por não entrar com essa ADI. A gente até entende de certo ponto, né, porque é um ano eleitoral, né? E Minas está muito próximo, né, do Palácio do Planalto. Então, Minas optou por não entrar nessa daí com os outros estados. Então, vai ficar no prejuízo, então. Vai ter recompensação. Não vai ter, então não vai ter essa recompensação, não. E essa recompensação seria feita como, Edson? Essa recompensação poderia ser uma negociação com o governo federal para o governo repor essas perdas, principalmente no fluxo de caixa que o estado e, consequentemente, os municípios terão. Então, o governo poderia repor, até financeiramente mesmo, esses recursos. Porque isso daí até a própria lei de responsabilidade fiscal fala que, para qualquer perda de receita, tem que se ter uma compensação. Sim. Então, nesse caso, não está tendo. O que está acontecendo com os estados? É como se a gente pegasse um avião de Belo Horizonte para São Paulo, com tanque, com aquela quantidade de combustível que daria para chegar até São Paulo. No meio do voo, vocês não vão ter mais esse tanto de combustível, não. Vão reduzir o tanto de combustível. Então, mais ou menos, as consequências são graves. Bastante graves, né? Com um avião sem combustível. Sara, veja bem, seria até fácil fazer essa compensação, por exemplo, em conta de contas, já que a União, o governo federal, também deve a Minas Gerais. E já aconteceu uma experiência anterior que não foi isso que ocorreu na chamada Lei Candir. Você acredita que nós estamos diante de uma nova Lei Candir nessa situação de compensação novamente? Dessa vez é até pior, porque o governo federal nem promete. O direito que os estados estão conseguindo é em juízo no Supremo Tribunal Federal, que são os estados de São Paulo, Maranhão, Alagoas, já conseguiram para compensar, para deduzir das dívidas deles, né? Mas dessa vez é mais grave que a Lei Candir, porque nem promessa há.
para isso. O que a lei prevê é meramente ali uma compensação para pagar se houver uma perda superior a 5% na receita de 2022 em relação à de 2021 e somente da perda que acontecer nesse exercício de 2022. Então, 2023... Porque a União está argumentando, inclusive, que os estados estão arrecadando mais, como de fato estão, e que se houver algum prejuízo vai ficar nesse limite de 5%, né? Seria isso, Pois né? mas a União partiu de 3 mentiras para afirmar isso, né? Quais são? Erros técnicos mesmo para dizer que os estados estão com o cofre cheio, quando o Banco Central, a avaliação inclusive do STN é diferente disso. A parte de informações do percentual de arrecadação, um erro assim básico, fundamental, que juntou a receita dos estados com a dos municípios e considerou isso no pacote para fazer essa conta e que eles estavam com uma tranquilidade de caixa para poder fazer essa redução. Você vê que é uma medida tão eleitoreira que até a compensação previu só até dezembro de 2022, passadas as eleições, então aí fica o aperto. É interessante que a lei ainda fala que se a alíquota voltar a retomar a alíquota anterior, então não teria nem mesmo essa compensação. E já percebe, inclusive, o risco, a inconstitucionalidade dessa medida. E lembrando, né, Lucas, que a Lei Candir foi aquela lei aprovada em 96, né, que vem desde lá isentando os produtos de exportação, especialmente no minério de ferro, que Minas Gerais é um dos principais produtores. Então, o prejuízo é muito grande. Agora, Dinho, eu gostaria que sinalizasse para a gente o seguinte, nesse contexto aí, vocês que são especialistas da área fiscal, Minas fez adesão ao regime de recuperação fiscal do governo federal. Quais são os efeitos dessa medida sobre as contas públicas de Minas Gerais? São vários os efeitos, né, do regime de recuperação fiscal, né? Para começar, assim, eu já quero falar sobre a perda de autonomia do Estado. Administrativa, porque o regime de recuperação fiscal, ele elege 3 gestores para o Estado, sendo que desses 3, 2 são indicados pelo governo federal e apenas 1 é indicado pelo governo estadual. Então, quaisquer medidas que o governo estadual pretenda tomar, ele vai ser submetido a esse conselho de gestores. Já está em minoria, né? Já está em minoria. Então, isso aconteceu em outros estados? Como é que foi essa experiência? Aconteceu. Um bom exemplo que é bom passar para os telespectadores é o do Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro já está pela segunda vez no regime de recuperação fiscal. Durante a pandemia agora, o Rio de Janeiro pediu a contratação de mais médicos. Pediu um certo número de médicos e eles liberaram só a contratação de 50 médicos. Então, isso foi terrível. Outro exemplo também do Rio de Janeiro é que, no mesmo período de pandemia, os professores passaram a dar aulas virtuais. E muitos deles, às vezes, nem tinham notebook, nem tinham nada, nem tinham infraestrutura para poder dar essas aulas virtuais. Então, foi-se pedido um valor fixo, que não seria um valor todo mês, não, um valor fixo só para eles poderem comprar ou melhorar seus equipamentos para darem as aulas virtuais. Então, foi negado também. Então, isso é terrível, essa perda de autonomia para os estados também. Além de outras coisas, né? Mais que o regime de recuperação fiscal traz, né? E que efeitos que você vê, Sara, além da autonomia administrativa? Na realidade, também a autonomia política, no meu entendimento, porque no caso específico de Minas, nós tivemos, inclusive, uma decisão jamais vista em que se supriu a decisão do Parlamento, né? Da Assembleia Legislativa. Então, não terá utilidade quase nenhuma a própria Assembleia Legislativa, porque ela não poderá editar diversas leis que elas poderiam para atender as necessidades do cidadão mineiro. Mas também nós vamos ter prejudicadas a saúde, prejudicada a educação, porque o limite de despesas vai ficar ali restrito e ainda condicionado à manifestação desse comitê gestor. E eu imagino que, como você fala dessa perda de autonomia da Assembleia, sobre aquela liminar que o Supremo deu ao governo do Estado, meio que escanteando a Assembleia dessa decisão, né? Ou seja, o governo vai poder negociar diretamente com o Ministério da Economia essa adesão ao regime, seria isso? Exatamente, vai poder negociar direto, supriu ali a autorização do nosso Legislativo mineiro
Fora que o próprio regime de recuperação fiscal, em si, ele já retira a capacidade do Poder Legislativo tomar qualquer medida que possa auxiliar o cidadão mineiro por conta das vedações, porque, em tese, vai ter que submeter ao comitê gestor. Isso vai colocar também em discussão o que é governar, o que é administrar. Por exemplo, o modelo que o Zema pensa sobre isso é ultraliberal, né? E parece que esse regime impõe também a venda das empresas estatais. O Estado não tem mais que ter empresas, é isso? Sim, ele impõe também a venda das estatais, né? CEMIG, Copasa. CEMIG, Copasa. Codemig, né? E o que isso pode trazer? Isso pode impactar até em aumento de tarifas, como tarifa de água, tarifa de energia, porque o Estado tem que vender essas estatais, entendeu? Então ele não pode ficar, então ele perde essa autonomia e, além de tudo, perde empresas importantes e todas as empresas, né, com lucros, tanto o CEMIG quanto o Copasa, com lucros anuais muito bons. Então, fantásticos, né? E vendendo a preço de banana, digamos assim. Vendendo a preço de banana, vai ser vendido. Claro que a avaliação que vai ser feita, eles não vão chegar no valor real nunca. Isso aí historicamente, a gente tem acompanhado isso nas privatizações dessas empresas estatais. Agora, fazendo aqui uma parte de advogado do diabo, o Estado do Rio de Janeiro concluiu a privatização da SEDAI, que é uma empresa que era extremamente problemática, acho que bem mais com problemas de governança maiores do que a nossa Copasa, né, equivalente à SEDAI, equivalente à nossa Copasa, mas uma empresa muito problemática, difícil, problemas de gestão, sem capacidade realmente de investimento, foi vendida por 5 bilhões e alguma coisa, um dinheiro que está salvando, pelo menos por hora, o governo do Estado do Rio. O porquê, então, de vender estatais que têm, parece, uma governança melhor, dão lucro, por que não seria bom agora, ouvindo a Sara, já que o Edson já falou sobre isso? Se elas dão lucros, e principalmente a CEMIG, que repassa dividendos para o Estado, ela é uma fonte de receita, como é também a Codemig. Na realidade, o que a gente precisa é trabalhar essas fontes de receita. E o mais grave que eu vejo nessas vendas, alguns países fizeram essa caminhada de privatização de serviços essenciais, como água e energia, e tiveram que voltar atrás. Nós já tivemos algum exemplo de privatização no país e no próprio país que impactaram a população. Na hora que a empresa não vai bem, quem socorre? Sempre a própria população. E aí a população, novamente socorrendo, vende e volta para socorrer depois para atender. E são serviços essenciais, ninguém vive sem água, ninguém vive sem energia elétrica. Então são atividades que elas precisam ser executadas mesmo para o Estado, até para garantir para aquelas pessoas mais pobres, para que elas tenham acesso a essa atividade. Entendeu? Para atender lá os rincões, lá no Vale de Jequitinhonha, para aquela pessoa que vai consumir pouco, mas que o Estado precisa oferecer essa dignidade, essa vida digna para esse cidadão. Ótimo. Vamos usar aqui o nosso segundo bloco. A gente está indo aqui para o nosso intervalo até para apontar possíveis soluções e outros caminhos, portanto, para regime de recuperação fiscal, compensação de ICMS, enfim. Entrevista coletiva está indo para o seu intervalo e volta já já. Volta com o Entrevista Coletiva, que hoje fala sobre a situação de caixa aqui de Minas Gerais, com a possível adesão ao regime de recuperação fiscal e também as perdas aí de arrecadação do ICMS. No bloco anterior, a gente estava falando sobre o regime, os impactos aqui para o nosso estado, e eu gostaria de ouvir de vocês dois aí, portanto, quais seriam as possíveis soluções para buscar resolver de alguma maneira essa situação de caixa do estado, fiscal, contábil, que não é das melhores. Sobre esse ponto, eu queria colocar duas coisas. Sim. Que são importantes de serem colocadas. Primeiro, a dívida do Estado de Minas Gerais, ela nunca foi auditada. Então, não se tem certeza desse valor, não se tem certeza dessas taxas abusivas de juros, nunca foi auditada. Nem a origem dela também gera uma certa desconfiança para o pessoal. Então, a primeira coisa que eu acho que deveria de ser feito é auditar essa dívida de Minas, entendeu? Aí quem poderia auditá-la de uma maneira mais isonômica? Uma empresa mesmo, contratação de uma auditoria mesmo, para auditar essa dívida, desde a sua origem, a evolução dela até os dias de hoje, entendeu? Não se sabe certamente esse valor é o correto, existe essa dívida, quanto que já foi pago, quanto que não foi pago. Então, é para chegar nesse valor hoje, para a gente ter certeza que essa dívida, primeiro, se ela existe e se o valor está correto.
entendeu? Com relação a possíveis alternativas, a negociação é a alternativa melhor que tem. Só como exemplo, o Orion no bloco anterior até citou a Lei Candir, Minas, a União tinha uma dívida com Minas no valor de 135 bilhões de reais. Foi feita uma negociação aí e Minas abriu mão de 93% desse valor. Então, o que acontece? Foi negociado. Então, a União negociou com Minas. Minas abriu mão de 93% desse dinheiro, vai receber agora apenas 8 bilhões em 17 anos, prestações pequenininhas durante 17 anos. Então, foi feita uma negociação da União com o Estado. Qual que é o problema do Estado fazer uma negociação com a União agora sobre essa dívida? Então, pode ser feita a União. Inclusive, a Assembleia aprovou uma lei sobre que permite essa negociação. Então, seria auditoria e encontro de contas, no caso. E você, Sara, como é que você avalia essa alternativa? Pois é, a gente precisa, inclusive, e essa abordagem da dívida é também, além das questões técnicas que o Edinho apontou, é uma questão política. Nós estamos diante de uma situação em que o Estado de Minas fez um esforço enorme para ajudar o país a ter divisas, a equilibrar a conta comercial, né? E depois recebeu, isso comprometeu o Caixa de Minas. Nós tivemos, inclusive, condição de pagar mais aí, sem nem entrar nessa discussão da necessidade de auditar a dívida, mas isso também comprometeu, nos levou à situação que estamos hoje, porque nós nós somos um Estado eminentemente exportador de minério, de grãos e de itens semi-elaborados. Naquela ocasião, nós abrimos mão da tributação para ajudar o país a ter divisas, né? E com a promessa de ressarcimento. Ficaram aí os 135 bi, que nós vamos receber 8 em suaves prestações, sendo que provavelmente a nossa dívida, se feito um encontro de contas, a gente teria talvez um crédito com a União. E mais, eu acho que quem precisa intervir nisso também, além do governador ele ter essa imposição ou essa capacidade para negociar isso, buscar essa negociação, o Senado, a nossa casa, a Casa da Federação, ela precisa ajudar o governo do Estado a negociar também, mas o governador precisa tomar essa iniciativa de negociação. Isso além de alguns equilíbrios de receita, né, e que a gente precisa fazer também, tem soluções pelo lado da despesa, caso se entenda que exista alguma conta a pagar ainda. Entendi. Orion. Tudo bem, Edinho. Agora, nesse cenário aí de... Desculpa. Imagina. Vamos falar sobre... Recentemente o governo divulgou, depois de não sei quantos anos, um concurso público para auditores fiscais, né, Edinho? Eu queria que você falasse quando que vai ser esse concurso e o número de vagas também e se essa quantidade vai atender à necessidade atual da Receita. Sim. Só para nivelar algumas informações aqui sobre a categoria, nós hoje, nós somos um total de cerca de mil fiscais na ativa, certo? Então, desse total, para vocês terem uma ideia, 45 já podem aposentar esse ano. Então, quer dizer, já perderíamos 450. Nós hoje temos uma média de idade de 58 anos, que a classe fiscal tem. Então, quer dizer, nós já estamos há 17 anos, como você falou, desde 2005 que não temos concurso. Caramba. Então, são 17 anos assim, sem entrar ninguém. Então, isso trouxe todas essas alternativas aí. Então, o que acontece? Agora, foi lançado um edital para o concurso para 431 vagas. Tá? Só que vamos pensar que dos cerca de 1.000 fiscais que estão nativos, se esses 450 aposentarem. No limite é repor o pessoal que está saindo. Né? Serviria apenas para repor. Mas aí o concurso, igual eu falei, 431 vagas, mas como é que foi o formato dele? Inclusive pensando nesses números. O formato dele é que ele é um concurso que vai ter validade de 2 anos, prorrogáveis por mais 2. Então, não vai ter aquela questão de eliminar a pessoa. Então, se a pessoa fez o concurso, às vezes não foi chamada ali, pode ser que ela seja chamada dentro do período de validade do concurso. Tá? O concurso, além disso, dessas 431 vagas, 301 vagas são para auditoria, tá? 40 vagas são para a área de tributação
e 90 vagas são para a área de tecnologia da informação. Agora, é importante ressaltar que, assim, todos esses 431, apesar dessa divisão, todos os 431 candidatos que forem aprovados, eles entrarão como AFRES, ou seja, auditor fiscal da Receita Estadual. Então, é na mesma carreira, é uma carreira só. Provavelmente a colocação imediata, né? Mas, Sara, claro, eu tentei falar pouco, não consegui aqui, mas então eu fui traído pela voz, mas veja bem, falávamos de alternativas, né? Em vez de cortes, enfim, de adesão a aperto fiscal, assim, essa medida de um concurso, ela pode colaborar para o crescimento econômico. Qual que é o impacto que tem isso para o combate à sonegação, para o aumento da arrecadação do Estado? Pois é, Orion, eu acho que quem precisava também defender o concurso era o cidadão e era o empresário. Na hora que você deixa a sonegação, quando a sonegação acontece, a gente perde recursos públicos para aplicar na saúde e do ponto de vista do olhar do empresariado, ele também perde no combate à concorrência desleal, porque aquela pessoa que sonega, ela atrapalha o bom comerciante, o bom contribuinte, o bom empresário. Então, isso é extremamente importante para a economia mineira. Extremamente importante, tanto por conta de possibilitar os investimentos públicos, que, como nós sabemos, retornam em favor da população, quanto também para proteger a nossa economia, proteger os bons empresários, e nós temos muitos. E qual que é o tamanho desse buraco quando a gente fala em sonegação fiscal aqui, hein, Edson? Assim, o número exato a gente não tem como expressar, não, mas ele é muito grande. Na ordem de bilhões, isso é fato, né? Isso é fato. E aí não é só a nível de Minas Gerais, não, isso é o Brasil todo. Não, tá, claro. Então, assim, o auditor fiscal ele é muito importante, porque o que acontece? Ele é o único responsável pelo lançamento do tributo, por lançar e fiscalizar o tributo. Então, o que acontece? Mais fiscais significa mais arrecadação, que significa mais investimento, investimento em saúde, educação, recurso para o Estado, nas diversas áreas que o Estado precisa. Então, para tudo isso, precisa de tributo, precisa de dinheiro. Senão, não tem como fazer nada. O Estado não tem como fazer nada para a população, atender às necessidades básicas da população. E somado a essa sonegação fiscal, temos a renúncia fiscal também. E agora parece que existe uma PEC, um projeto na Câmara Federal, no Congresso Nacional, discutindo aí, quase que chancelando, legitimando a sonegação. Como é que é isso, Sara? Pois é, nós estamos falando aí então do PLP 17, né? Que ele tem um nome diferente, mas na prática ele tem elementos que privilegia o sonegador. Dizem que é Código de Defesa do Contribuinte. É, Código de Defesa do Pagador de Impostos, mas na prática ele defende o sonegador. E é uma preocupação nossa, e inclusive estranheza, que nos causa estranheza, porque tramita em regime de urgência na Câmara Federal. De caixa. Um assunto tão relevante, porque ele mexe desde o contencioso administrativo, mexe com a lei de execuções fiscais, mexe com toda a estrutura, invade a competência, mais uma vez, invade a competência legislativa dos estados e dos municípios, alterando regras que a Constituição Federal não deixou por conta da Lei Complementar Federal, que são normas que precisam ser efetivadas pelo Legislativo estadual e municipal. Ela, inclusive, possibilita blindar aquelas situações que a gente chama de laranjas, Sim. que é muito conhecido no meio empresarial, que é quando você, na estruturação da sociedade, você coloca ali como sócio uma pessoa que não tem nenhuma capacidade econômica, alguém que empresta o nome a essa sociedade para operar. E qual que é o intuito disso? Sonegar. O intuito é só esse, sonegar. Quando essa sonegação acontece, quando o fisco chega, esse sócio, ele não tem recurso, ele não tem capacidade financeira nenhuma, ele não tinha nem mesmo capital para esse investimento. E essa lei, ela tem esse condão de blindar essa situação dos laranjas. Por isso que ela prejudica o bom contribuinte. Esse é um dos aspectos dos mais graves, além do que eu mencionei, da autonomia, né, política e administrativa dos estados e dos municípios.
tem também esse outro ponto que isso nos preocupa muito. Existe um esforço nacional dos auditores fiscais, inclusive nós estamos envolvendo a CNI nesse processo para haver um processo de entendimento para que isso não aconteça desse modo. Nós temos problemas a resolver, possivelmente, mas o problema que nós precisamos resolver é trazer uma reforma tributária para cuidar dos problemas que nós temos da tributação e evitarmos o contencioso e não criar um contencioso moroso como esse projeto de lei está trazendo para nós. Edson, só para a gente finalizar, nosso tempo está chegando ao fim. Alguma palavrinha sua sobre esse PLP que está em tramitação? Esse PLP ele traz graves retrocessos, tá? Que impedem até a fiscalização de grandes contribuintes, tá? E o que acontece? Quando esse PL, se ele entrar em vigor, o que acontece? A fiscalização vai ficar muito difícil, entendeu? Aí vai trazer graves consequências. Além dessa que a Sara falou, tem a outra, igual, por exemplo, na área de aduana, que é a área que eu atuo, vai possibilitar a entrada de mercadorias contrabandeadas, mercadorias pirateadas, danosas, nocivas à saúde. Então, esse PL vai tumultuar, né? Vai tumultuar muito. Ele ataca até a autonomia da administração tributária também. Então, e outra consequência também... Só para finalizar, sim. Para finalizar, é só a queda de arrecadação. Aí eu volto daquele assunto anterior. Volta em tudo, né, na verdade? Volta em tudo, porque queda de arrecadação, queda de investimento, volta em tudo que nós já falamos durante o programa aí. Bom, e agradecendo aqui a presença dos nossos convidados, da Sara, boa noite para você, também para o Edson, boa noite. Boa noite. E também o nosso colunista Orion Teixeira. Orion, até a próxima. Muito obrigado, boa noite para vocês, foi um prazer. Boa noite, muito obrigada. E claro, um agradecimento especial a você que acompanhou até aqui o Entrevista Coletiva. Você pode rever este e outros programas entrando lá na nossa página no YouTube, a Band Minas. Para você, boa noite, um bom fim de semana. Tchau.